Salve, salve, galerinha linda! Depois de descobrirmos o que é a camada de valência, vamos fazer a distribuição eletrônica para os cátions. Por quê? Porque eu vou precisar da camada de valência. Por isso nós definimos na aulinha anterior o que era a camada de valência. Sabendo o que é a camada de valência, a gente vai fazer um método aqui que você não vai se enganar, você não vai errar a distribuição eletrônica de cátion, que é importante pra caramba, certo? Então deixei a distribuição eletrônica dos átomos neutros aqui para ajudar, para a gente ganhar um tempinho, ok? Então do sódio, do cálcio e do ferro. Vou comparar a distribuição eletrônica dos átomos neutros com os seus cátions. Como que eu sei que isso daqui é átomo neutro? Não tem carga positiva nem negativa do ladinho. E o cátion tem carga positiva. Então vou mostrar a distribuição eletrônica desses cátions. Primeira coisa, vai pelo nome que te ajuda. Distribuição eletrônica, você vai distribuir o quê? Deixa eu pensar. Elétrons. Você vai distribuir os elétrons. Então no átomo neutro, o número de prótons é igual ao número de elétrons. A regrinha do Zé. Número atômico igual ao número de elétrons. Porém, nos cátions, o número de elétrons é menor, certo? Os cátions perdem elétrons. Então, os cátions, eu vou retirar esses elétrons de onde? Vou retirar os elétrons da camada de valência. Primeiro passo, identificar o número de cátions. Então, Na11. No átomo neutro, ele teria 11 prótons e 11 elétrons. Como ele é mais, só um sinalzinho de mais significa mais um. Significa que esse cara está com uma carga positiva sobrando, ou seja, ele perdeu um elétron. Então, dos 11 elétrons que ele tinha, agora ele tem somente 10 elétrons. Como eu vou fazer a distribuição eletrônica desse cara? Eu vou distribuir 10 elétrons. Olha do átomo neutro. 1s2, 2s2, 2p6, 3s1. Eu tenho que retirar um elétron. Qual é a camada de valência desse cara aqui do sódio? A camada de valência dele é o 3s1. Então eu vou retirar o 3s1 e a distribuição eletrônica do cátion vai ficar 1s2, 2s2, 2p6. Você deve estar pensando, pô, Nak, mas era só eu distribuir normal. 1s2, 2s2, 2p6 fechava os 10 elétrons. Nesse caso, tranquilo. No próximo, também vai estar tranquilo a distribuição eletrônica do cátion, mas a gente já vai ver o caso do ferro que pode te derrubar, beleza? Então, o cálcio mais 2. O cálcio mais 2 indica que esse cara perdeu 2 elétrons. Perdendo 2 elétrons, ele deveria ter 20, perde 2, ele fica com 18 elétrons. Então, eu vou retirar esses 2 elétrons de onde? Da camada de valência do cálcio. Vou lá, identifico a camada de valência do cálcio como sendo o 4s2. Então, o 4s2 é a camada de valência. Se eu retirar essa camada de valência, a distribuição eletrônica fica 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 e 3p6. 2, 4, 10, 12, 18 elétrons nessa distribuição eletrônica. Você deve estar pensando, tu tá de sacanagem comigo, irmão. Fala de novo, era só eu ter feito a distribuição dos 18 que dava certinho. Agora eu vou te mostrar o problema que pode ter aqui embaixo na distribuição do ferro, beleza? O ferro, ele aparece na forma de 2 cátions. O cátion, ferro mais 2 e o ferro mais 3. O férrico e o ferroso, ok? Então, o mais 2, a gente sabe, já olhando pelo exemplo do cálcio, que ele perde 2 elétrons. Então, ele deveria ter 26. Como perde 2 elétrons, ele fica com 24 elétrons. O ferro mais 3, ele estará perdendo 3 elétrons. Então, dos 26, ele perde 3, vai ficar com 23 elétrons. Então, a distribuição agora diz o seguinte, que eu devo retirar os elétrons no ferro 2+, da camada de valência. Olha a malandragem aqui, a camada de valência dele está onde? Está no 4s2. Então eu não vou estar retirando o elétron do final igual eu retirei nos outros. Eu vou retirar agora os elétrons da camada de valência. Está aqui, ó. Está aqui no meio a camada de valência. E como que fica a distribuição eletrônica sem a camada de valência dele? Fica 1s2, 2s2, 2p6, 3s2,
3p6, esquece o 4s2, o 4s2, esses dois elétrons vão embora e fica no final 3d6. Então a distribuição eletrônica dele não fica para 4s2 e 3d3, tá bom? Você não retira elétron do final. A definição é retirar elétrons da camada de valência. Coincidiu de nos exemplos anteriores, a camada de valência ser a última, ser a que está presente lá no final, certo? Mas a regra diz que tem que ser da camada de valência. Exemplo que sempre aparece no exercício para você é o ferro mais 2 e o ferro mais 3. Você deve estar pensando também o seguinte, beleza, a camada de valência era o 4s2. Se eu já retirei 2, como é que eu vou retirar 3 agora? Se a camada de valência dele, eu assisti a aula anterior, eu vi que tinha só 2 elétrons. Então você faz o seguinte, você retira os 2 da camada de valência, aí depois você vai retirar lá do final. Então primeiro eu vou retirar o 4s2 e depois eu vou retirar um elétron do 3d6. Porque agora, no cátion férrico, eu tenho que retirar 3 elétrons. 2 saem da camada de valência do 4s2 e agora sim, o último sai lá do finalzinho da distribuição eletrônica. Então vai ficar assim a distribuição eletrônica do ferro 3+, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6 e 3d5, certo? Cuidado com isso, cuidado para não assimilar que você sempre vai retirar elétron do final. A regra não é retirar elétron do final, é retirar elétron da camada de valência. Então para você nunca errar, você vai fazer o seguinte, mesmo que você tenha o cátion, faz primeiro a distribuição do átomo neutro e aí no final você risca os elétrons necessários para serem retirados da camada de valência. Desse jeito não tem erro, certo? Você não vai perder questão por fazer a distribuição direta do número de elétrons, ok? Retire elétrons da camada de valência, que é só sucesso, meu amiguinho. Beleza? Eu espero ter ajudado vocês e até uma próxima aula.